O milagre do amor. Distintos cavalheiros e damas, esta noite dirijo-me a todos vocês com o propósito de falar, de forma enfática, sobre isso que se chama amor. Escolhemos tal tema por tratar-se do dia de São Valentim, o padroeiro do amor. Indubitavelmente, Valentim foi um grande mestre da gnosis, formou uma escola denominada a dos valentinianos, foi gente que se dedicou ao estudo do esoterismo crístico em todos seus aspectos, por isso é que hoje nos dirigimos a vocês, de forma precisa, para falar-lhes sobre o milagre do amor. Em nome da verdade, hei de dizer que o amor começa com um lampejo de simpatia, substancializa-se com a força do carinho e sintetiza-se em adoração. Amar, quão grande é amar, somente as grandes almas podem e sabem amar. Para que haja amor, necessita-se que haja afinidade de pensamentos, afinidade de sentimentos, preocupações mentais idênticas. O beijo vem a ser a consagração mística de duas almas, ávidas de expressar de forma sensível o que interiormente vivem. O ato sexual vem a ser a consubstancialização do amor, no realismo psicofisiológico de nossa natureza. Um casamento perfeito é a união de dois seres, um que ama mais, e outro que ama melhor. O amor é a melhor religião acessível. Hermes Trismegisto, o 3 vezes grande deus Ibis de Tot, disse: dou-te amor, no qual está contido todo o sumo da sabedoria. Quão nobre é o ser amado, quão nobre é a mulher, quando em realidade de verdade estão unidos por um vínculo de amor. Um casal de namorados torna-se místico, caritativo, servicial. Se todos os seres humanos vivessem enamorados, reinaria sobre a face da terra a felicidade, a paz, a harmonia, a perfeição. Certamente, um lenço, uma fotografia, um retrato, provoca no enamorado estados de êxtase inefável. Em tais momentos sente-se comungar com sua amada, embora encontre-se demasiado distante. Assim é isso que se chama amor. Em Estados Unidos e também na Europa, existe uma ordem denominada a Ordem do Cisne. Os afiliados a essa ordem estudam e analisam, de forma profunda, todos os processos científicos relacionados com o amor. Quando o casal está em realidade de verdade enamorado, produzem-se dentro do organismo transformações maravilhosas. O amor é uma efusão ou uma emanação energética que brota do mais fundo da consciência. Essas radiações do amor estimulam as glândulas endócrinas de todo o organismo, e elas produzem milhares de hormônios que invadem os canais sanguíneos, enchendo-os de extraordinária vitalidade. Hormônio vem de uma palavra grega que significa ansias de ser, força de ser. Muito pequeno é um hormônio, mas quão grandes poderes tem para revitalizar o organismo humano. Em realidade de verdade, uma assombrase ao ver a um ancião decrépito quando se enamora, então suas glândulas endócrinas produzem hormônios suficientes como para revitalizá-lo e rejuvenescer-lhe totalmente. Amar, quão grande é amar, somente as grandes almas podem e sabem amar. O amor, em si mesmo, é uma força cósmica, uma força universal que palpita em cada átomo, como palpita em cada sol. E as estrelas também sabem amar. Observemo-las nas noites deliciosas de plenilúnio. Elas se aproximam entre si, e às vezes se fundem ou integram totalmente. Uma colisão de mundos! Exclamam os astrônomos, mas em realidade de verdade o que aconteceu é que dois mundos se integraram pelos laços do amor. Os planetas de nosso sistema solar giram ao redor do Sol, atraídos, incessantemente, por essa força maravilhosa do amor. Os átomos, dentro da molécula, também giram ao redor de seu centro nuclear atraídos por essa força formidável do amor. Observemos o cintilar dos mundos, no firmamento estrelado, comunga tal cintilar luminoso, as ondas da luz, as radiações, com o suspiro da flor. Há amor entre a estrela e a rosa que lança ao ar seu perfume delicioso. O amor, em si, é profundamente divino, terrivelmente divino. Nos tempos antigos, sempre se rendeu culto ao amor. A mulher, não há dúvida de que a mulher é o pensamento mais belo do Criador, feito carne, sangue e vida. Realmente, a mulher nasceu para uma sagrada missão. Qual é a de trazer filhos a este mundo, a de multiplicar a espécie? A maternidade em si é grandiosa. No México antigo houve sempre uma divindade consagrada, precisamente, aquelas mulheres que morriam durante o parto. Dizia-se que elas continuavam, na região dos mortos, com suas criaturas em braços, afirmava-se, de forma enfática,
que, depois de certo tempo ingressavam ao Tlalocan, o paraíso de Tlaloc. Realmente, sempre no México azteca rendeu-se culto à mulher, ao amor, à maternidade. Por isso existiram mulheres que morrem de parto, e consideradas entre as gentes de Anáhuac como uma verdadeira mártir que entregou sua vida em nome da grande causa. Amar é algo inefável, divino, amar é um fenômeno cósmico extraordinário. No recanto do amor somente reina a dita. Quando um casal está unido durante a cópula sexual, com laços de verdadeiro amor, as forças mais divinas da natureza o rodeiam. Essas forças criaram o cosmos. Essas forças vieram novamente, a voltar a criar. Nesse momento, o homem e a mulher são verdadeiros deuses. No sentido mais completo da palavra, podem criar como deuses. Eis o grandioso que é o amor. São extraordinárias as forças cósmicas que rodeiam o casal durante o ato sexual, na câmara nupcial. Se o ser humano soubesse reter essas forças extraordinárias e não as malgastasse no holocausto do prazer animal que a nada conduz, se em verdade respeitasse grandemente a força maravilhosa do amor. O homem é o impulso inicial de toda a criação, a mulher é o poder receptivo formal de qualquer criação. O homem é como o furacão, a mulher é como o ninho delicioso das pombas dos templos, ou nas torres sagradas. O homem, em si mesmo, tem a capacidade para lutar, a mulher, em si mesma, tem a capacidade para sacrificar-se. O homem, em si mesmo, tem a inteligência que se necessita para viver, a mulher tem a ternura que o homem necessita quando regressa diariamente de seu trabalho. 1219 Assim que, ambos, homem e mulher, são as duas colunas do templo. Essas duas colunas não devem estar demasiado longe nem demasiado perto. Deve haver um espaço como para que a luz passe por meio delas. O ato sexual é um sacramento, assim o compreenderam os povos antigos. Houve templos dedicados ao amor, recordemos nós ao templo de Vênus, na Roma Augusta dos Césares, recordemos. Nós ao templo da lua na antiga Caldeia, recordemos, digo, aos templos sagrados da Índia, onde se rendia culto a isso que se chama amor. Na Lemúria, velho continente localizado outrora no Oceano Pacífico, rendia-se culto ao amor. Houve em realidade de verdade, no continente Mu, dois processos sexuais ou duas formas de reprodução. Primeiro, a meados da Lemúria, as raças humanas eram conduzidas pelos Kumarates para certos templos onde se recebia o sacramento sagrado do sexo. Então o sexo era um sacramento, ninguém ousava realizar a cópula fora do templo. Só em determinadas épocas, digo, a raça humana era conduzida pelos Kumarates para os santuários sagrados, realizavam-se longas viagens, em determinadas épocas da lua, tudo com o propósito de reproduzir a espécie. Ainda, como recordação daquilo, como uma reminiscência, ficaram as viagens da lua de mel, tem essa origem, e é bastante antiquíssimo. Nos pátios empedrados dos templos sagrados, do continente Lemur, sob a direção dos sábios Kumarates, homens e mulheres uniam-se para criar e voltar novamente a criar. Então o ato sexual era sacratíssimo, não existia morbidez como em nossos dias, a gente não havia entrado no processo involutivo, descendente, da degeneração sexual. O sexo era mirado com profundo respeito, a mulher era sagrada, ninguém houvera ousado sequer profanar com o olhar a mulher, porque como já disse, ela é o pensamento mais belo do Criador, feito carne, sangue e vida. Dizem velhos pergaminhos, papiros sagrados que ainda existem em alguns lugares da Terra, o seguinte, que então na Lemúria a gente se reproduzia com o poder de Kriya Shakti, ou seja, com o poder da vontade e da yoga. Quem tenha conhecido alguma vez a ciência dos tantras, saberá aquilo ao qual me estou referindo. No momento supremo da cópula metafísica, contam, dizem, os velhos textos da sabedoria antiga, homens e mulheres retiravam-se da cópula química, sem ejacular, dizem, o inseminis, ou seja, a entidade do sêmen. Considerava-se que o esperma era sagrado, ninguém houvera ousado então profanar o sexo, isto é o que hoje em dia, poderiam chamar os doutores coitus interruptus. Parecerá exagerado, mas limitou-me unicamente a comentar o que dizem as tradições antigas, o que está escrito em alguns papiros e em muitos livros que atualmente existem no Tibete Oriental. Ao chegar a esta parte, devemos recordar-nos de Sigmund Freud em sua psicanálise. Ele diz que é possível transmutar a libido sexual e sublimá-la. O professor Sigmund Freud, vienense, filho da Áustria, foi em realidade de verdade uma eminência,
produziu uma verdadeira inovação dentro do terreno mesmo da medicina. Muitíssimos doutores o têm comentado, muitas escolas o têm aceitado, outras o têm rejeitado, em todo caso, tem sido muito discutido. Contam que em Berlim, Alemanha, antes da Segunda Guerra Mundial, o Führer, Hitler, fez queimar entre tantos livros também as obras de Sigmund Freud. Limitou-me, pois, aos fatos, comentar o que tanto se tem comentado em alguns textos. Em todo caso, os lêmures trabalhavam, digamos, com o sistema de Freud, sublimavam a libido sexual, inquestionavelmente tiveram grandes poderes cósmicos. Todos, na vida, pressentimos alguma vez a existência do super-homem, tal como cita Friedrich Nietzsche em sua obra intitulada Zaratustra. Pensamos, nós os gnósticos, que o super-homem realmente existiu no continente Mu, não me refiro a um indivíduo em particular, refiro-me a todos os habitantes da Lemúria. Disse-nos que então não existia dor no parto, as mulheres davam à luz seus filhos sem dor, isto diz não somente o Gênesis, senão também muitos livros religiosos antigos. Limitamo-nos, repito, nós, a comentar estas questões, respeitando, como é natural, o conceito de vocês. Em realidade de verdade, nós damos o ensino e deixamos plena liberdade ao auditório para que com sua mente, aceite ou rejeite, ou interprete essa doutrina como bem queira. Nestes precisos instantes, unicamente faço memória dos lêmures e do que se afirma em relação ao sexo. Viviam de 10 a 15 séculos, eram homens altos de estatura, tinham até 4 metros de estatura, as mulheres, um pouquinho mais medianas de corpo, mas também gigantes como eles. Falavam em um idioma que se perdeu, quero referir-me, de forma enfática, ao idioma universal, é um idioma extraordinário, presem, como se diria em tal idioma, ou seja, superior. Obviamente, tal idioma tem sua gramática cósmica, conheço esse idioma, e conservase por tradição em alguns lugares secretos e sítios reservados. Se naqueles tempos tinhase que dizer bom dia, não o diríamos como hoje na linguagem espanhola ou no inglês, good morning, ou simplesmente morning, ou no francês bonjour, monsieur etc., senão que se dizia, suavemente, aibu, e o outro respondia, pondo suas mãos sobre o coração, aibu, que é o mesmo, é um idioma que tem sua gramática e seus caracteres gráficos. Vocês hão de ter observado, por exemplo, que os chineses têm seus caracteres, e é bastante difícil aprender a fazer os caracteres chineses. Os gregos têm também seus caracteres, o sânscrito os seus. Pois bem, no idioma universal os caracteres são rúnicos, e os conservavam até há pouco tempo os vikings do norte. Pois bem, em todo caso, quem saiba ler esses caracteres, quem os entenda, indubitavelmente possuirá grande erudição e estará capacitado como para entender certos textos que fazem alusão à Lemúria. Há pouco me presentearam a mim, ou me mandaram do Tibete, precisamente, um texto sânscrito tibetano, tenho-o em meu poder. Inquestionavelmente, não vi a ninguém que o entenda, está escrito com caracteres sânscritos. Assim que, naquela época da Lemúria, dizem esses velhos livros, escritos com caracteres antigos, que a humanidade não pensava como nós, agora, que viviam de 10 a 15 séculos, falavam na linguagem universal que, como disse, se perdeu. Através do tempo foram-se corrompendo as distintas palavras dessa linguagem, e de tal corrupção nasceram todos os idiomas que hoje formam e existem sobre a face da terra. No entanto, posso dizer-lhes a vocês que aquele linguagem assemelhase muito com seus sons ao chinês. Parece que a fonética da linguagem universal e do chinês são similares. Estudei ambas fonéticas e pareci-me praticamente iguais. Os chineses, hão de ver vocês que entre eles palestram com um certo canto, não é a linguagem seca como nós a usamos, tem sua melodia. Assim é a linguagem universal, tem em realidade de verdade sua melodia. No entanto, há uma diferença notável, muito notável entre o chinês e a linguagem universal. Refiro-me de forma prática aos poderes psíquicos contidos no idioma. A linguagem lemuro ou universal atua diretamente sobre o fogo, o ar, as águas e a terra. Velhíssimas tradições, antiquíssimas, dizem que os lêmures tinham poder sobre os elementos da natureza. Isso é o que poderíamos nós denominar o super-homem citado por um Friedrich Nietzsche em seu Zaratustra. Entendo que esses poderes se deviam, especialmente, a que os lêmures não eliminavam ou extraíam de seu organismo o esperma sagrado,
ou seja, o Ezio-Errai, unicamente transmutavam ou sublimavam. Tal como ensina Brausequard, grande cientista norte-americano, com seus experimentos, ou Krumheller, médico professor da Universidade de Medicina e também médico coronel de nossa pátria mexicana. Não há dúvida que eles conheceram esse sistema da Lemúria e o preconizaram em seus livros. Bastaria lermos nós, por exemplo, os estudos de um Brausequard ou de um Krumheller para poder corroborar esta classe de afirmações científicas. Obviamente, quando o inseminis não é ejaculado, transformás em energia, e esta vem a revitalizar o organismo humano. Entendo que tal tipo de energia é muito fina, que as ondas energéticas do sexo põem em atividade os poderes ingentes que se encontram latentes nas glândulas pineal, pituitária, tireoide, paratireoide, etc., etc., etc. Não trato com isto de sentar dogmas nem nada pelo estilo, unicamente refiro-me a dados que temos estudado, e que hoje comentamos com vocês, posto que estamos em uma sala cultural, intelectual. Entendo que aqui há pessoas muito cultas que podem, perfeitamente, aceitar ou rejeitar estas afirmações, eu unicamente limito-me a comentá-las. Viver 10 ou 15 séculos seria inconcebível para nós hoje em dia. No entanto, a Bíblia afirma que Matusalém viveu 900 anos, e isto nos deixa pensar um pouco. Em todo caso, entendo que o sistema lemúrico deu bons resultados, pois estas gentes viviam longas vidas, além possuíam faculdades extraordinárias. Os lêmures não viam o mundo físico como nós o vemos, para eles o ar era de distintas cores, as montanhas transparentes, e aqueles deuses dos quais falavam tanto, obviamente eram perceptíveis, para seus sentidos de percepção interna, ou seja, gozavam da extrapercepção científica. Já se falou muito em nossos dias sobre extrapercepção. Indubitavelmente, as gentes de psique tridimensional não aceitariam jamais as extrapercepções, mas recordemos também que em tempos de Galileu, nunca se aceitou que a Terra fosse redonda e que se movesse. Quando Galileu afirmou, iam queimá-lo vivo, seguiu zele juízo na Inquisição, e pondo zele diante da Bíblia, disseram-lhe, se você não jura e retratase do que disse, será queimado vivo na fogueira. Logo veio a pergunta, jura você que a Terra não é redonda e que não se move? Respondeu, jurou, e por se move, ou seja, mas se move. Por haver dito isto, por haver feito o juramento dessa forma, não o queimaram vivo, não, houve um pouquinho de compaixão para ele, limitarão-me a metê-lo em uma prisão e isso foi tudo. Assim que, em realidade de verdade, o universo oferece-nos sempre coisas insólitas, coisas que ao princípio rejeita porque lhe parecem absurdas, mas mais tarde tem que aceitá-las. Brausequard demonstrou que muitas enfermidades nervosas e do cérebro poderiam desaparecer se evitasse, durante a cópula química, precisamente isso que se chama orgasmo em fisiologia, ou espasmo. Naturalmente, Brausequard foi muito criticado, considerou Zelle imoral, etc., mas não há dúvida de que se aproximou a um grande segredo, ao segredo lemúrico. Os lêmures, devido precisamente à sua forma religiosa e à sua cópula química especial, gozaram de faculdades que os seres humanos desta época desconhecem. Os lêmures podiam ver perfeitamente as dimensões superiores da natureza e do cosmos. Hoje em dia os seres humanos não veem a Terra tal qual é, senão como aparentemente é. Nosso planeta Terra é multidimensional, isto está demonstrado matematicamente, mas em realidade de verdade a maioria das gentes não o aceita. E é que cada qual é livre de pensar, desgraçadamente, os intelectuais desta época estão engarrafados no dogma tridimensional de Euclides. Esse dogma sempre tem sido muito discutido, é claro que já vai passando de moda. Homens muito sábios escreveram obras extraordinárias de matemáticas que se relacionam de uma ou de outra forma com a quarta coordenada. A esses homens respeitase, ninguém ousa discuti-los, mas ainda há gentes que mostram-se céticas. No entanto, a obra aquela, Ontologia das Matemáticas, bem valeria que os intelectuais a conhecessem a fundo, profundamente. Os lêmures, pois, quando levantavam seus olhos às estrelas, podiam comunicar-se com habitantes de outros mundos. Para eles, era uma realidade a vida em outros planetas do Sistema Solar, a pluralidade dos mundos habitados, preconizada por Camille Flammarion, era um fato para a raça lemúrica. Na Lemúria, antes da cópula química, em pleno templo,
Homem e mulher passavam por brilhantes cerimônias místicas, rendiás e culto ao divinal, ao grande Alaya do universo, a isso que os chineses chamaram Tão, a isso que os gnósticos denominamos o Inri, a isso que é, o que sempre tem sido e o que sempre será. Obviamente, eles compreendiam que não pode existir nada na criação sem um princípio diretor inteligente, e por isso, antes da cópula química adoravam ao Eternal. Com o tempo a raça lemúrica foi degenerando, pouco a pouco. Existiam cidades enormes, cidades ciclopes, as muralhas daquelas cidades foram levantadas com lava de vulcões, etc. Em tais cidades houve uma civilização extraordinária, houve naves propulsadas por energia atômica, naves que chegaram à Lua, naves que chegaram a cada um dos planetas do Sistema Solar. Nossa civilização moderna, com os famosos foguetes que tírios e troianos fazem descer sobre a Lua, não é em realidade a primeira das civilizações, nem será a última, em verdade que necessitase compreender que no mundo tem existido diversas civilizações, e que a nossa não é a única. Os lêmures tiveram uma grande civilização, repito, não temiam a morte, sabiam muito bem ou conheciam muito bem e de forma direta, o dia e hora de sua morte. Quando esse dia chegava, deitavam-se em seu sepulcro, sepulcro que eles mesmos faziam com suas próprias mãos, e muito sorridentes passavam para a eternidade. Os valores psíquicos não desapareciam da vista dos dolentes, obviamente, não havia então dor. Assim o têm comentado velhos textos antigos, e eu por minha vez permitam-me palestrar com vocês sobre estas coisas, porque vejo que vocês acudiram aqui de forma compreensiva. É claro que não todos os que me escutam estarão de acordo com o que estamos afirmando, seria absurdo se eu supusesse, por um momento, que todas as pessoas que neste auditório estão, aceitam ou aceitariam estas afirmações. No entanto, os que em realidade de verdade sabem ouvir, compreendem muito bem que tudo é possível no universo. O mundo das possibilidades é sempre infinito, e se alguém comenta sobre textos antigos, vale a pena ouvi-lo, é óbvio. Digo que os lêmures, depois, involucionaram no tempo, então, suas faculdades de percepção foram se atrofiando, lamentavelmente. Contam muitas tradições que, depois de algum tempo, os lêmures começaram a copular fora dos templos, que se rebelaram contra a direção dos Kumarats, que tomaram o ato sexual por sua conta e que ejacularam em seminis. Assim o dizem alguns tratadistas. Como sequência ou corolário, perderam suas faculdades transcendentais. Quando a raça lemúrica, em todos os recantos daquele gigantesco continente que outrora cobrisse o Oceano Pacífico, entrava dentro dos templos, os sacerdotes ou hierofantes expulsavam os devotos dizendo-lhes, forem dignos. Foi então quando em realidade de verdade o homem saiu do paraíso terrenal com sua mulher, por haver comido dessa fruta proibida, que lhe estivesse vedada em outros tempos. Em verdade digo o seguinte, Adão são todos os homens da época antiga, Eva, todas as mulheres. E quando se comeu da fruta proibida, homens e mulheres foram expulsos dos templos de mistério, suas faculdades atrofiaram-se. E houve então um homem que trabalhar duramente para sustentar a sua mulher e aos filhos, e a mulher teve que trazer ao mundo a seus filhos com dor. Isto que estou dizendo está muito documentado entre os Nauas, entre os Maias e em muitos povos da Ásia, sempre se tem falado sobre o mesmo. Tenho visto códices onde aparecem estas figuras, onde o que estou dizendo, aparece representado em figuras. Investiguei cuidadosamente tais códices, assim pois, o que estou falando tem documentação. Repito, não obrigo a ninguém a que o creia, mas sim valeria a pena que os estudiosos investigassem um pouco, entre maias, toltecas, zapotecas, etc. Que evoluiu o ser humano, sim, isso está mencionado ou citado nos livros antigos. Assim que no amor há um segredo, e este me parece que tem sido muito bem estipulado por Sigmund Freud, sublimação, disse, da energia criadora, mirar o sexo com profundo respeito. Obviamente, o homem e a mulher digamos são como duas partes de um mesmo ser, o homem saiu do Éden acompanhado de sua esposa, e deve regressar ao Éden com sua mesma esposa. Com outras palavras diríamos, o homem saiu do Éden pelas portas do sexo, e somente por essa porta pode retornar ao Éden, o Éden é o mesmo sexo. Quão ingentes poderes despertariam-se se a humanidade aceitasse o sistema de Brown-Séquard ou da Sociedade Oneida, ou do Dr. Krumheller,
sistemas fundamentados nas velhas tradições da Lemúria. Isto é algo que os médicos, os homens de ciência poderiam investigar. Eu limito-me, simplesmente, a pensar que da transmutação e sublimação da energia criadora, advém uma transformação psicológica, fisiológica, biológica radical. O super-homem de Nietzsche poderia lograr-se mediante a transmutação da libido sexual. No entanto, o principal é saber amar. Sem amor não é possível realizar todos estes prodígios. Observem vocês que junto aos grandes homens, aparecem sempre as grandes mulheres. Junto ao Buda Gautama Sakyamuni, está Yasodhara, sua bela esposa discípula. Junto ao divino Rabi da Galileia, aparece Maria Madalena. Obviamente, não seria possível para os grandes homens realizar gigantescas labores como aquelas que permitiram mudar o curso da história, se não estivessem acompanhados por sua vez por alguma grande mulher. O homem e a mulher, em realidade de verdade, repito, são os dois aspectos de um mesmo ser, isso é claro. O amor, em si mesmo, advém do ignoto de nosso ser, quero dizer de forma enfática, que dentro de nós mesmos, lá nas profundidades mais íntimas, possuímos nosso ser. Este reveste características transcendentais de eternidade, este é o divinal em nós. O amor, digo, é a força que emana precisamente desse protótipo divinal, existente no fundo de nossa consciência, é um tipo de energia especial capaz de realizar verdadeiros prodígios. Valentim e os valentinianos tiveram sua escola, foi uma escola gnóstica onde se estudaram os mistérios do sexo, onde se analisaram cuidadosamente. Valentim e os valentinianos conheceram, em realidade de verdade, o segredo lemúrico, sublimaram a energia criadora e lograram o desenvolvimento de certas possibilidades psíquicas que se encontram latentes na raça. Disse-nos que Valentim foi um grande iluminado, um grande mestre no sentido mais completo da palavra. O amor, em si mesmo, é algo divino. Miremos nós ao cisne. O cisne Calarrãs é o símbolo do amor. Ele voa sobre as águas do lago da vida, um par de cisnes, em algum lago, quão belo é. Quando um do casal morre, o outro sucumbe de tristeza, e é que o amor alimenta-se com amor. Mas, há que saber amar, desgraçadamente, o ser humano não sabe amar. Muitas vezes, o homem trata muito mal a mulher em sua primeira noite de bodas, não quer compreender que a virgindade é sagrada, e que há que saber respeitá-la, poderia dizer-se que viola sua mesma mulher. Não quer entender que há que saber tratar a mulher com sabedoria, que há que saber levá-la pelo caminho do amor. Na vida cotidiana, brigam muitas vezes homem e mulher, brigam por questões insignificantes, brigam. O homem diz uma coisa, a mulher outra. Às vezes, sucede que uma palavrinha é suficiente para que um do casal reaja, não sabem controlar-se a si mesmos, não querem entender que o lar é o melhor ginásio psicológico. Precisamente, na vida do lar podemos autodescobrir-nos, é no lar onde vimos a descobrir nossos defeitos de tipo psicológico. Feremos-nos? Por que nos ferem? Será que temos ciúmes? Será que feriram-nos o amor próprio? Será que ferirão-nos o orgulho, a vaidade, ou quê? Quando um descobre que tem um defeito psicológico, tem também a oportunidade para desintegrá-lo, para reduzi-lo à poeira cósmica. Eliminando nossos erros, nossos defeitos, um dia desses tantos poderemos lograr o despertar da consciência. Desgraçadamente, a gente não quer eliminar seus defeitos. Dizem, eu sou iracundo, esse é meu modo de ser. Outro diz, bom, eu sou ciumento, assim sou, e que? O de mais além exclama, eu sou luxurioso, gosto das mulheres, assim sou, assim nasci, e que? Com esse modo de pensar, com esse modo de sentir, não é possível lograr uma transformação verdadeira. Quando um reconhece que tem um defeito psicológico, deve eliminá-lo. Mas um vem a descobrir que tem tal ou qual erro, precisamente em casa, no lar, por isso é que o lar serve de ginásio psicológico para nós. Muitos queixam-se de que suas mulheres, que são irascíveis, de que são ciumentas, desejam conseguir-se outra mulher que seja um paraíso, que seja um anjo descido das estrelas, etc. Não querem entender que o lar é um ginásio extraordinário, e que é ali onde podemos nós autodescobrir-nos. Precisamente no lar temos a oportunidade para descobrir nossos erros, e se o logramos, conseguiremos o despertar da consciência. Há que saber amar, digo,
Em casa deve reinar sempre a compreensão entre o homem e a mulher, não deve esperar o homem que a mulher seja perfeita, tampouco a mulher pode aspirar que o homem seja um príncipe azul, há que aceitar as coisas como são, e ter a casa como uma escola onde podemos autodescobrir-nos. À medida que nós formos eliminando tantos e tantos defeitos psicológicos que temos, a felicidade do lar irá aumentando, e se um dia tocou-nos sofrer muito, depois esse lar converter-se-á em um paraíso. Os ciúmes, por exemplo, é algo que danifica o lar, o ciumento faz de uma pulga um cavalo. Se a mulher olha por aí alguém, já está sofrendo, já lhe parece que tem relações com outro homem, etc., etc., etc. Erros de sua mente, mas ele os toma como realidades. A mulher ciumenta é o mesmo, faz sofrer ao varão, não pode este olhar a nenhuma outra mulher, porque já ela está sofrendo e formando terrível escândalo dentro da casa, por esse caminho dos ciúmes, sofreze demais. Se um em verdade investiga cuidadosamente a origem dos ciúmes, descobrirá que se devem eles precisamente ao temor. Tem-se medo de perder o que mais se ama, a mulher teme perder o homem teme perder a mulher, crê a mulher que o homem se vai com outra, supõe o homem que a mulher se vai com outro, e claro, vêm os sofrimentos e as dores, mas se nós eliminamos o temor, os ciúmes desaparecem. Como poderíamos nós eliminar o temor de perder o ser amado? Unicamente mediante a reflexão, mediante a meditação. Pensemos que em realidade de verdade, nós não viemos ao mundo acompanhados do ser amado, que somente nos recebeu o doutor parteiro ou a parteira, que tampouco trouxemos ao mundo dinheiro nem bens materiais. É claro que à hora da morte tampouco vamos nos ir acompanhados. A mulher ou o homem, algum haverá de ficar aqui, enquanto o outro parte para a eternidade. Assim que a morte nos separa desde o ponto de vista físico, por isso dizem os sacerdotes quando realizam um casamento, declarou-vos marido e mulher, até que a morte vos separe. Em realidade de verdade, tarde ou cedo chega a morte, assim é, nós ao morrer não levamos para a eternidade nem um alfinete, nem uma moeda, nada do que temos, tampouco poderíamos levar o ser amado com corpo e tudo. Então, por que tememos? Devemos aceitar as coisas como são, não devemos ter apegos materiais nem pessoais, porque o momento do desapego costuma ser terrível. Um sofre quando se apega a algo, seja uma pessoa, seja alguma coisa, sempre sofre, por isso não devemos ter apegos de nenhuma espécie, nem temer o que tememos. O mais grave que poderia acontecer a um homem seria que o levassem ao paredão de fuzilamento, e que? Para morrer nascemos. Então que? Tarde ou cedo temos que morrer. E aqueles que querem muito seu dinheiro, que estão apegados à sua fortuna, tarde ou cedo hão de perdê-la. Por que temeriam, por que haveriam de temer, se isso é o mais natural? Assim também, por que haveríamos de temer a perda do ser amado? Isto tem um princípio, isto tem um fim. Quando um compreende que tudo na vida tem um princípio e um fim, o temor desaparece, até o temor de perder o ser amado, e quando tal temor desaparece, então os ciúmes acabam para sempre, já não existem, não podem existir, posto que não há temor. Outro fator de discórdia entre os casais, nos lares, é a ira. O homem diz uma coisa, iracundo, a mulher responde com duas pedras na mão, e ao fim terminam em uma batalha de pratos e copos quebrados, etc. Essa é a crua realidade dos fatos. Se eliminasse o demônio da ira, reinaria a paz nos lares, não haveria dor, mas digo-me e digo a vocês, por que tem que haver ira dentro de nós, por que somos assim? De maneira que não é possível que mudemos? Sim, é possível. Eu me propus a mudar e mudei, eu fui iracundo, também conheci o processo da ira, como vocês, mas me propus eliminá-lo e o eliminei. Claro, houvera de passar por certos sacrifícios a fim de eliminar a ira, visitava aqueles lugares onde me pudesse alguém insultar, ia com o propósito de que me insultassem. Sabia de um indivíduo 20 que não gostava de nossos ensinamentos, e o visitava intencionalmente para que me insultasse, o homem insultava-me. Durava meia ou uma hora, insultando-me, enquanto eu observava-me a mim mesmo, observava minhas reações internas e externas, os impulsos que vêm de dentro e os que vêm de fora, observava as causas que motivam a ira. Pude evidenciar que em algumas circunstâncias, a ira produzia-se porque feria-me o orgulho, pude comprovar que em outras ocasiões,
a ira produzia-se porque feria-me o amor próprio, queria-me muito a mim mesmo, pensava que eu era uma grande pessoa, sem compreender que tão somente era um mísero verme da lama da terra, creia-me grande, e se alguém tocava-me a ferida que havia por lá adentro, então reagia furioso, trovejava e relampagueava, rasgava minhas vestiduras e protestava. Eu me propus estudar todos esses fatores da ira, e através de grandes superesforços e sacrifícios, consegui eliminar a ira. Assim pois, isso de que eu sou assim, não tem nenhum valor, se um é assim. Pode mudar, e se um muda, beneficia a si mesmo e beneficia a seus semelhantes. Há que aprender a eliminar nossos erros, e é possível refletindo um pouco. Que ditosos seriam os casais se soubessem amar de verdade? Se o homem nunca tivesse ira, se a mulher jamais tivesse ira, entendo que a lua de mel pode conservar-se. Desgraçadamente, os seres humanos, aqueles que se casam, estão empenhados em acabar com o mais belo que há, com a lua de mel. Se se quer conservar em realidade a lua de mel, há que eliminar a ira, há que eliminar os ciúmes, há que eliminar o egoísmo, devemos voltar-nos compreensivos, aprender a dispensar ao ser amado todos seus erros. Ninguém nasce perfeito, o homem deve saber que a mulher tem seus defeitos, a mulher deve compreender que o homem tem os seus. Mutuamente devem dispensar-se seus defeitos de tipo psicológico, se assim procedem, conservariam a lua de mel. Entre os antigos povos de Anáhuac, foi Xochipilli o deus do canto, do amor e da beleza, Xochipilli ensinando-nos a conservar as delícias indiscutíveis da lua de mel. É uma pena que a gente não compreenda a doutrina de Xochipilli. É possível conservar a lua de mel quando se aprende a dispensar os erros do ser amado, mas se não se sabem dispensar os erros, a lua de mel perdese. Quando um casal casase, deveria entender melhor a psicologia. Pelo comum, um do casal começa por ferir ao outro, o outro reage e fere também, formar-se um conflito. Ao fim o conflito passa, os dois reconciliam-se e tudo continua aparentemente em paz, mas não há tal, o ressentimento fica. Outro dia há outro conflito, disputando-se marido e mulher por qualquer tolice, talvez um ciúmes, enfim, qualquer coisa. Resultado, passa o conflito e fica outro ressentimento, e assim, de conflito em conflito, os ressentimentos vão aumentando e a lua de mel vai acabando. Por último já não há tal lua de mel, acabou-se, o que há são ressentimentos de lado e lado, e se não se divorciam, se continuam unidos, já o fazem por um dever, ou simplesmente por paixão animal, e isso é tudo. Muitos casamentos já não têm nada que ver com o amor de hoje em dia cheira a gasolina, a celuloide, a contas de banco e a ressentimentos. O erro mais grave que podem cometer um homem e uma mulher, é acabar com a lua de mel. Poderia conservar-se, a condição de sabê-la conservar. O que te insultou a mulher? O que te disse palavras duras? Tu mantém-te sereno, aprazível, não reajas por nada da vida, morde a língua antes que contestar, ao fim, ela, ao ver-te tão sereno, sem nenhum tipo de reação, sentir-se-á tremendamente envergonhada e te pedirá perdão. Insultou-te teu marido, mulher? O que te disse? Está te ciumando com o namorado que tinhas antes? O que aconteceu? Está hoje o homem de mau caráter, regressou da rua tremendamente neurastênico. Tu mantém-te serena, alcançar-lhe sua comida, sua roupa, ajudá-o a banhar-se, beijão, amá-o, e quanto mais te insulte, tu mais amá-o. O que sucederá ao fim? Podem vocês estar seguras, mulheres, que o homem ao fim sentir-se-á tremendamente arrependido, sentirá que os remorsos lhe esganam o coração, e até ajoelhar-se-á para pedir-te perdão, verá em ti uma santa, uma mártir, considerar-se-á ele um tirano, um malvado. Terás ganho a batalha. Se ambos, homem e mulher, procedem assim, se atuam de acordo com esta fórmula, posso garantir-lhes que não se perde a lua de mel. O homem vai aprendendo pouco a pouco a dominar-se, ao compreender que sua mulher é uma santa, e a mulher pouco a pouco vai aprendendo a controlar-se, à medida que vai dando conta de que seu varão é tremendamente nobre. Chega o momento em que nenhum dos dois quer ferir-se, idolatrando-se, continua a lua de mel durante toda a vida, essa é a arte de amar e de ser amado. Chora a tua mulher? Beija-lhe suas lágrimas, acaricia-a.
Que ela não aceita as carícias. Bom, espera um pouco, a que lhe passe a ira. A ira tem um princípio e tem um fim. Qualquer tempestade, por muito forte que seja, tem seu princípio e tem sua conclusão. Aguarda um momento e verás o resultado. O importante é que tu não te enraiveças. Se o logras, se te controlas a ti mesmo, ao fim ela virá mansinha a pedir-te perdão, e quão grande é a dita da reconciliação. Hoje, dia de São Valentim e dos valentinianos, devemos tocar a fundo todas estas questões do amor. Em realidade de verdade, há que aprender a viver. Ser intelectual é coisa fácil, basta meter-se uma biblioteca no cérebro e fica pronto, mas saber viver, quão difícil. Muito poucos são os que em verdade sabem viver. Há que começar pelo lar, há que começar por ser bom dono de casa. O homem que não sabe ser bom dono de casa, que não sabe viver em sua casa com sua mulher e com seus filhos, tampouco sabe viver com a sociedade. Desgraçadamente, muitos querem ser cidadãos perfeitos, e aparecem como tais ante o veredicto solene da consciência pública, mas em sua casa não sabem viver. Pude observar algumas organizações, conheço uma, o senhor malgasta muito seus dinheiros, os desperdiça. Total, sempre está devendo o aluguel, e isto é algo muito triste, sempre deve a todo mundo, não paga, porque não tem, quando chega a ter, malgasta os dinheiros. Sua mulher passa muita fome, muitas necessidades, seus filhos sofrem o indizível, alguma vez puseram seres de pezinhos na rua, por falta de pagamento, claro está. Nomeou ele, em alguma ocasião, diretor de uma escola filosófica. Ao pouco tempo sucedeu que nessa escola não havia quem pagasse o aluguel. Deviam-se vários meses de aluguel do edifício telefone? Ninguém pagava o telefone. Conclusão: ia tal organização pelo caminho do fracasso. Por quê? Porque aquele bom senhor não sabia viver em sua casa, muito menos podia ir dirigir uma organização. Quem queira ser, em realidade de verdade, um bom chefe de alguma organização, seja esta uma empresa, seja esta uma escola, deve começar por aprender a ser bom dono de casa. Há muitos que dizem, bom, a mim o que me interessa é a ciência, a arte, a filosofia, etc. Isso da casa e das velhas, isso para mim não tem a menor importância, e trata a sua pobre mulher a patadas. Conclusão: resultam um fracasso nas diversas organizações onde trabalham, seja nas empresas ou seja simplesmente como líderes sindicais ou como mestres de escola, etc. Quem não sabe ser bom dono de casa, tampouco pode ser um cidadão útil para seus semelhantes. Há que aprender a viver, saber viver com verdadeira inteligência e grande compreensão. Uns se afanam por casar-se, e isso é muito grave, sobretudo as pobres mulheres. Tenho-as conhecido, pois já chegando à maturidade, em vésperas de perder a florescente juventude, quando já o trem está para deixá-las. Quanto sofrem vendo a ver a quem caçam? De nenhuma maneira estão dispostas a ficar para vestir santos. Elas dizem, entre ficar uma para vestir santos, ou resolver-se a despir bêbados, será preferível o segundo, e até certo ponto pois tem razão as pobrezinhas. Mas, se afanam demasiado, e ao fim, tratam de conquistar-se por aí ao que podem, como podem, fazem a lutinha para lográ-lo. Logram casar-se algumas vezes, mas o fracasso é inevitável, porque há um dito velho que diz: casamento e mortaja, do céu descem, e isso é verdade. Há uma lei que muitos aceitarão, outros não. Eu sim a aceito, e os que queiram aceitá-la, que a aceitem, a lei do destino. Penso que para cada mulher há um varão, penso que para cada homem há uma mulher. Então será melhor que elas aguardem o homem que lhes há de tocar, se não lhes toca um homem, pois, nem jeito, a conformar-se, a resignar-se e a resolver-se a vestir santos. Mas se lhes toca, pois, maravilhoso, terão então que resolver-se a despir bêbados. Em realidade de verdade, seria preferível ficar uma mulher solteirona que casar-se para fracassar, quando se quer forçar o passo, quando querem casar-se à brava, à malaguena, como se nos tem dito, o resultado é o fracasso. Tarde ou cedo o cupidinho de seus olhos se vai, a pobrezinha fica lá longe suspirando, chorando ou, a bom seguro vai buscar por aí a uma mulher cartomante para que lhe jogue a boa ventura e lhe diga se seu adorado tormento vai regressar ou não. Essa é a crua realidade de nossos dias.
Há algumas mulheres que intentam agarrar ao homem pelo lado sexual, dizem, bom, entregou-me a este homem, e talvez assim logro que ele se case comigo. O homem tralha o firmamento, as estrelas, os palácios de ouro de As Mil e Uma Noites, põe-lhes a seus pés, e ela entrega-se. O que sucede? Fica grávida. E o homem que? Jamais volta a saber de tal homem. Veja vocês em quantos erros caem algumas mulheres, que cometem o erro de querer precipitar o casamento à brava. Isso é falta de fé no destino, em Deus, ou como vocês queiram denominá-lo. Mais vale que as mulheres saibam aguardar um pouco. Alguns homens também às vezes cometem o erro de querer precipitar um casamento. O resultado costuma ser bastante grave. Casar-se com uma mulher que não lhe corresponde, de acordo com a lei do destino, implica fracasso. Isso é óbvio. Por aí há um dito vulgar que diz, o casamento não é precisamente o corno da abundância, mas sim é a abundância de cornos. Os homens que em verdade não sabem aguardar um pouco, que querem precipitar o casamento à força, terminam depois com seu bom par de cornos, e isso é triste. Por aí há outro conto que diz o seguinte, um homem foi-se por lá, aos profundos infernos, porque havia sido muito mau, e encontrou ao diabo, aproxima-se do diabo e diz-lhe, bom, senhor diabo, bom senhor, diz-lhe, quem é você? Ele respondeu-lhe, atrevido, grosseiro, a mim não se me fala assim. Não vês que eu sou o diabo? Bom, desculpe você, senhor diabo. Você é casado? Resposta, atrevido, quem te disse que o diabo se casa? Bom, disse-lhe, é que como estou vendo os cornos na tua testa. A isso se expõe, em verdade, o homem que quer forçar o casamento à força. Há rapazinhos de 14, 15, 16 anos, que já querem casar-se, têm uma namoradinha, não sabem trabalhar, ainda não se sabem ganhar os feijões, mas querem casar-se. Resultado, fracasso, porque, claro, ainda não tem experiência na vida, e tarde ou cedo, pois, a mulher cansa-se de tanto aguentar fome, e até logo meu amigo, não resta mais remédio. Há que ser, pois, mesurados. O casamento considero eu como algo muito sério, muito grave. Em realidade de verdade, há 3 acontecimentos muito graves na vida. Primeiro, nascimento. Segundo, casamento. Terceiro, morte. São os 3 acontecimentos mais importantes da existência. Assim, pois, pensem vocês o que significa o casamento. Não devemos casar-nos com uma mulher que não nos pertence em espírito. Nossa amada deve ser espiritual no fundo. O que faria o varão casando-se com uma mulher calculadora, interessada, ciumenta, apaixonada? Pois, fracassaria lamentavelmente. Ou o que faria a mulher, casando-se com um varão apaixonado, com um varão de má conduta, com um varão que em sua casa foi sempre mau filho, mau irmão, e que na rua demonstrou sempre ser mau amigo? O resultado tem que ser o fracasso e isso é óbvio. O que é mau filho, o que é mau irmão, o que é mau amigo, não pode de modo algum ser bom esposo, isso é óbvio. Miradas todas estas coisas desde diversos ângulos, compreenderemos o delicado que é, precisamente, o casamento e o amor. O interessante é entendê-lo, e atuar de acordo com nossa compreensão criadora. Há mulheres que não querem aprender a fazer seus ofícios domésticos, mas sim querem casar-se, não sabem cozinhar os alimentos ou guisá-los, mas querem casar-se, não saberiam costurar um traje do marido, mas querem casar-se, e o dia que o fazem, encontrase o pobre homem com que a mulher não sabe fazer o serviço, pede uma criada, claro está que sim. Mas se não sabe ela fazer o serviço, como pode dirigir a outros? O dono de uma fábrica tem que conhecer a fábrica para poder dirigir sabiamente. Um mestre de escola, pois, tem que conhecer todas as matérias que se ensinam na escola. Assim também, é claro que uma mulher deve conhecer o serviço da casa, se é que em realidade de verdade intenta mandar a servidão, mas se quer mandar a servidão e não conhece o serviço, como faria para mandá-la? Como faria um general, que não sabe milícia, para mandar as tropas ao campo de batalha? Como poderia dar estratégia, se nunca esteve no exército, se somente é um general fantasma, e nada mais? Um deve saber fazer seu ofício. Tanto homens como mulheres devem conhecer seu ofício, e conhecê-lo bem, isso é claro.
Mas há mulheres também que querem que o marido faça todo o serviço, ele tem que lavar o garotinho, tem que trocá-lo, pois, de roupa, limpá-lo e dar-lhe até a mamadeira. Isso querem, isso tem que fazer, a mim me parece que não está correto. O homem tem seus deveres, suas obrigações, e a mulher as suas. O homem tem que sair à rua para lutar, para conseguir os dinheiros, tem que ir trabalhar, e a mulher tem que ver por seu lar, conhecer o serviço, criar a seus filhos, etc. Por estes tempos está acontecendo algo terrível, quero referir-me à criação das crianças. Já muitas mães não querem dar o peito a seus filhos, resultado, é que a raça está levantando-se débil, franzina, pensem vocês o que isso significa. O leite materno está relacionado com a glândula timo, que rege o crescimento das criaturas. É uma glândula muito importante que vem a deixar de atuar na maioridade. Como quer que as glândulas mamárias estão relacionadas com a glândula timo, é óbvio que por lei, também, de relações, o leite materno está intimamente vinculado e preparado para a criança que vem ao nascimento. Desafortunadamente, já não querem as mães dar-lhe o peito a seus filhos, esse leite materno, tão vital para o crescimento das criaturas, quando se lhe nega à criança, produz efeitos desastrosos, levantase débil, doente e falto de inteligência. Nos tempos antigos, as mães davam o peito a seus filhos com toda a naturalidade, era normal que em tempos antigos a criança estivesse alimentando-se, exclusivamente, com o leite materno, durante 2 ou 3 anos de sua vida. Só depois desse tempo, começava a dar-se-lhe outros alimentos, e veja que classes de homens tão fortes havia em outros tempos. Pensemos na fortaleza de nosso general Francisco Villa. Pensemos nesses homens antigos, esses homens do século passado que, como Morelos, levantavam uma espada pesadíssima, para sustentá-la durante horas inteiras no campo de batalha. Há espadas romanas que, hoje em dia, não levantariam um homem só, que se necessitam 2 ou 3 ou 4 homens para levantá-la, e no entanto, um só a esgrimia nos campos de batalha. A raça debilitou-se por todas essas más costumes, e a pior de todas é essa, negar-lhe o leite materno à criança. Em nome da verdade que isto me parece terrível, monstruoso, os homens antigos eram muito fortes porque suas mães não lhes negavam o peito. Assim que, em realidade de verdade, nossa raça marcha agora por um caminho involutivo, descendente, multiplicando-se as doenças em grande maneira, não se possui, desde a infância, uma verdadeira fortaleza, agora somente dá-se, às criaturas, água-leite, e isso é tudo, e isso, regrada a cada 3 horas, embora a criatura chore amargamente, não lhe vale seu choro, tem que aguentar-se 3 horas, assim está-se corrigindo a natureza. Amigos, damas, pensemos em tudo isto. É bom que tratemos de regenerar-nos, é bom que aprendamos a amar, é bom que nós todos compreendamos a necessidade de saber viver no lar. Não há nada mais belo que o casamento, não há nada mais belo que o amor. Desgraçadamente, somos nós os que estamos danificando o encanto do lar. Na Rússia, já os jovens não querem casar-se. Para quê? Dizem, e têm razão, para que se lhes submeta a tantos regulamentos, a tanta mecanicidade? Para que se lhes tire seus filhos e se lhes leve longe do lar? Para que se lhes submeta a distintos experimentos científicos? Nessas condições têm razão os jovens russos, em não querer casar-se, estão desiludidos e com justa razão, o governo russo encontra-se ante esse grande problema. Digo que, em verdade, é necessário saber respeitar o amor. Digo que, em verdade, é necessário saber respeitar o lar, saber criar os filhos, saber educá-los. Amigos, é necessário aproveitar essa energia criadora maravilhosa do sexo. Essa energia flui desde o núcleo de cada átomo, e desde o núcleo de nosso sistema solar, e desde o núcleo de cada galáxia do espaço estrelado. O amor, em si mesmo, foi sempre respeitado, nunca, jamais, a humanidade havia caído em um estado de degeneração sexual como o destes tempos. Há países onde já 85 ou 90% de seus habitantes são homossexuais e lésbicas, não quero citar tais países, porque de modo algum devemos ferir a nenhuma pessoa, organização ou nação, mas assim está degenerada a humanidade por estes tempos. Inquestionavelmente, o homossexualismo e o lesbianismo se devem precisamente ao abuso sexual. As gentes já evoluídas do antigo continente Mu,
quando queriam criar união-se sexualmente, mas nunca quando não queriam criar, refiro-me a gente que já havia evoluído, porque as gentes regeneradas da metade da Lemúria, em épocas em que a humanidade não havia saído do estado paradisíaco, não ejaculavam, como já disse, o inseminis, e quando se uniam para criar, o faziam de forma mística e transcendental. Nós, as gentes desta época, evoluímos demais, agora o sexo converteu-se em jogo, em desporte. Em Paris, disse-nos que há gentes fornicando, copulando em plenos parques, as autoridades de Paris nada dizem sobre isso. Assim que por todas partes abunda, hoje em dia, a degeneração. Nós devemos tratar de buscar o caminho da regeneração, devemos amar intensamente a mulher, devemos ver nela um poema milagroso de As Mil e Uma Noites, devemos derramar o vinho da sabedoria, se é que queremos viver retamente. Até aqui minha palestra desta noite. Disse. Paz inverencial.